Tri-Atlas é o nome de um objeto misterioso que está passando pelo nosso sistema solar e atraindo a atenção dos astrônomos. Pode ser outro visitante interestelar extremamente raro, como o famoso Oumuamua. Um desses objetos misteriosos que chegaram até nós das profundezas do espaço e deixaram muitas perguntas sem resposta. O novo objeto interestelar foi descoberto pelo sistema Atlas, que monitora continuamente o céu usando telescópios poderosos no Havaí e na África do Sul. E se o Tri-Atlas não for apenas um pedaço comum de rocha, mas foi enviado para nos observar? Algo misterioso está se aproximando da nossa Terra e ninguém sabe exatamente o que é. O Tri-Atlas é um objeto estranho e brilhante que corre pelo cosmos a cerca de 245 mil quilômetros por hora e provavelmente se originou do espaço interestelar. Isso o tornaria o terceiro visitante interestelar conhecido já descoberto por humanos. O objeto foi encontrado pelo sistema automatizado Atlas, que varre o céu noturno com vários telescópios poderosos no Havaí e na África do Sul. Essa vigilância combinada varre o céu 24 horas por dia em busca de ameaças. Neste contexto, isso se refere a asteroides e cometas que se aproximam da Terra e podem colidir com ela. O sistema de vigilância Atlas escaneia todos os objetos pequenos e médios que se movem rapidamente, registra sua posição exata e calcula automaticamente sua trajetória de voo. Isso cria uma espécie de mapa de asteroides e cometas do céu noturno em tempo real. Agora, o sistema descobriu algo que surpreendeu os cientistas. O Tri-Atlas 3 se destacou imediatamente por sua trajetória estranha e brilho incomum. Alguns astrônomos acreditam que seja um cometa, outros um asteroide. E outros ainda, como o renomado professor de Harvard, Avi Loeb, não descartam uma origem artificial, como no caso do Oumuamua. Isso ocorre porque esse objeto também está acelerando de uma forma que não pode ser explicada apenas pela gravidade. Poderia ser esta a segunda potencial sonda extraterrestre? O Tri-Atlas 3 um simples pedaço de gelo e rocha ou perigoso? O Tri-Atlas chegará perto de nós em dezembro de 2025. Embora passe a uma distância segura, a passagem desse objeto permanece um tanto estranha. Semelhante ao visitante interestelar anterior, Oumuamua, o objeto está se movendo anormalmente rápido e em uma trajetória que deixa mais perguntas do que respostas. Após Oumuamua, em 2017, o objeto Borisov entrou em nosso sistema solar em 2019. Borisov foi posteriormente classificado como um simples cometa interestelar que veio até nós da nuvem Oumuamua, ou das profundezas do espaço. Ao contrário de Oumuamua e Tri-Atlas, este objeto exibiu a evaporação típica de gelo e gás semelhante a um cometa, e portanto foi bastante fácil de explicar. Apenas Oumuamua e agora Tri-Atlas continuam intrigando nossos pesquisadores. Se Tri-Atlas é um parente de Oumuamua, este objeto pode agora oferecer uma oportunidade de esclarecer a verdadeira natureza dos dois objetos. Uma coisa é certa, nenhum desses três objetos se originou em nosso próprio sistema solar, mas veio até nós de fora. Isso significa que eles vieram do espaço interestelar e, portanto, se originaram de outro sistema solar e planetário. Asteroides e cometas são remanescentes da formação de matéria. Eles permanecem depois que estrelas e planetas se formam em discos gigantescos de poeira e gás. A trajetória do 3Z Atlas sugere que esse objeto já fez uma jornada impressionante pela nossa galáxia. Um voo que provavelmente começou há milhões de anos e muito além da nossa vizinhança planetária. O objeto está atualmente localizado a cerca de 3,8 unidades astronômicas do Sol. Isso é quase 570 milhões de quilômetros e 3,8 vezes a distância entre a Terra e o Sol. O objeto está se aproximando em uma órbita hiperbólica não fechada, o que significa que o 3Z Atlas cruzará nosso sistema uma vez e depois desaparecerá para sempre. Em 3 de outubro de 2025, o objeto se aproximará de um planeta pela primeira vez, Marte. Ele não passará diretamente pelo planeta vermelho, mas nos mapas dos astrônomos, esse momento marca o ponto em que o objeto estará definitivamente dentro do sistema solar interno. Apenas 3 semanas depois, em 23 de outubro, o 3Z Atlas atingirá o periélio, o ponto em sua órbita mais próximo do Sol. Nesse ponto, o 3Z Atlas terá chegado a cerca de 300 milhões de quilômetros do Sol, aproximadamente o dobro da distância entre a Terra e o Sol. O periélio é um ponto alto na passagem de um objeto pelo nosso sistema solar.
Basicamente, é o Sol que atrai magicamente objetos como asteroides e cometas. Os objetos são capturados e inevitavelmente se aproximam um do outro, mas depois voam novamente devido à sua própria dinâmica e processos de aceleração que ocorrem durante o voo. Apenas raramente cometas e asteroides se desintegram no Sol, ou mesmo em planetas, como aconteceu em 1994 com o cometa Shoemaker-Levy 9, nas proximidades de Júpiter. Quando o visitante interestelar atingir seu pico, estaremos com a Terra exatamente no lado oposto do Sol, de modo que nenhum encontro direto ocorrerá. Ele não se aproximará de nós até dezembro de 2025, quando o objeto voará para fora do Sistema Solar novamente, mas ainda a uma distância segura. Depois disso, o 3E Atlas deixará nosso Sistema Solar para sempre. Sua trajetória o leva de volta ao nada interestelar, onde provavelmente continuará sua jornada por milhões de anos, passando por muitos sistemas estelares ao longo do caminho. Viajantes misteriosos entre as estrelas. Objetos interestelares são sensações científicas. Eles vêm de fora do nosso sistema solar e revelam detalhes incríveis sobre a dinâmica e as condições do universo. Parece loucura, mas por muito tempo tais objetos foram considerados mera teoria. Os cientistas achavam impossível que objetos menores fizessem jornadas interestelares. Em 2017, o Oumuamua foi o primeiro visitante desse tipo a ser descoberto, sem sombra de dúvida. O objeto em forma de charuto voou pelo nosso sistema solar em alta velocidade, causando espanto mundial. O Oumuamua não apenas passou pela Terra por um triz, como também não exibiu nenhuma das características típicas de um cometa, como cauda ou liberação de gases. Ainda mais intrigante, à medida que se afastava do Sol, ele acelerava de uma forma difícil de explicar com forças físicas conhecidas. Alguns cientistas, incluindo Havelope mais uma vez, especularam que poderia ser algum tipo de artefato extraterrestre. Todas as tentativas de determinar a composição exata do Oumuamua ou de descobrir mais detalhes sobre o objeto falharam ou se mostraram muito difíceis. Com cerca de 1 quilômetro de comprimento, formato estranho e pouco visível, o objeto parecia desafiar qualquer descrição. A questão de saber se essa invisibilidade era intencional não preocupava apenas os especialistas. A ideia de uma sonda bem camuflada voando pelo nosso sistema solar é bizarra. E agora, o 3 Atlas pode ser o próximo objeto desse tipo. O 3 Atlas combina as características especiais de seus dois predecessores de uma forma interessante. Ele se move em velocidades extremas como o Oumuamua, é excepcionalmente brilhante como o Borisov, e segue uma trajetória que claramente se origina de fora do sistema solar. Particularmente emocionante, seu brilho sugere um tamanho comparativamente grande. O Atlas pode até ser significativamente maior do que o Oumuamua e o Borisov. Se esse novo visitante das profundezas do espaço for realmente um cometa, seria um espécime verdadeiramente colossal. A frequência crescente de tais descobertas levanta questões. Esses visitantes sempre estiveram lá ou eram invisíveis aos telescópios anteriores? Ou estamos vivenciando atualmente uma fase especial de encontros cósmicos? Mais visitantes não reconhecidos das profundezas do espaço. Visitantes interestelares podem ser bastante normais, e é bem possível que simplesmente não os tenhamos visto antes. Por muito tempo, acreditou-se que corpos celestes estranhos passando pelo nosso sistema solar eram extremamente raros, se não impossíveis. Pouco se sabia sobre como os objetos podiam viajar pelo espaço interestelar e quais forças estavam em ação. As trajetórias dos 3 visitantes são tão estranhas que sua origem só pode ser reconstruída aproximadamente. Sabemos muito pouco sobre as condições que prevalecem no espaço interestelar e como elas afetam as capacidades de voo dos objetos. As reconstruções de trajetórias podem revelar até que ponto os objetos são desacelerados ou mesmo acelerados, fornecendo detalhes interessantes sobre as condições físicas do universo. Objetos interestelares são, portanto, muito mais do que apenas raros ou interessantes. Eles são importantes embaixadores científicos que devem ser estudados mais de perto no futuro. É claro que esses objetos que viajam em trajetórias hiperbólicas muito longas devem ter sofrido aceleração extrema para viajar tão longe e permanecer em suas trajetórias. Precisamos também estudar esses objetos para descobrir o quão comuns eles são e que ameaça eles podem representar para a Terra. O Oumuamua só foi descoberto de forma alarmante quando já estava quase deixando nosso sistema solar. Pouco antes disso, ele passou pela Terra em uma trajetória incomum, a uma distância de apenas cerca de 24 milhões de quilômetros. Isso é cerca de 60 vezes mais perto do que Marte está da Terra. Se o objeto tivesse se desviado de sua trajetória em apenas alguns graus, seria tarde demais para reagir. Um objeto de 1 quilômetro de comprimento e viajando em velocidade extrema teria colidido com a Terra.
A força do impacto teria sido suficiente para devastar um continente ou desencadear uma catástrofe climática global ou tsunamis gigantescos. Então, um futuro objeto interestelar poderia estar em rota de colisão com a Terra sem que o detectássemos a tempo? A possibilidade existe, ainda que, felizmente, seja muito baixa estatisticamente. O Observatório Vera Rubin, um sistema projetado para detectar asteroides e cometas ainda mais rápido e melhor, será lançado em breve. Uma sonda para o Atlas, mensagens de mundos distantes. Cientistas pagariam milhões por um pequeno fragmento de um asteroide ou cometa como esse. Se esses objetos fossem realmente sondas extraterrestres, seria ainda mais louco. Um pequeno fragmento de 3 Atlas seria uma bolada cósmica para pesquisas. Uma amostra poderia nos dizer mais sobre outros sistemas solares do que décadas de observação do céu. Um pedaço de rocha ou partículas de poeira seriam evidências tangíveis e analisáveis de outros mundos do universo. Esses fragmentos interestelares poderiam ter composições químicas completamente diferentes, exibir assinaturas isotópicas que não ocorrem em nosso sistema solar e poderiam nos fornecer pistas sobre moléculas orgânicas, água ou metais exóticos. Graças a essas amostras, poderíamos entender se elementos semelhantes aos encontrados na Terra existem em outros mundos ou se valores físicos, químicos ou mesmo biológicos variam dentro do universo. Oumuamua nunca poderia ser estudado diretamente porque já estava muito distante quando foi descoberto. Borisov também permaneceu fora do alcance para a amostragem. Mas com 3 Atlas e tecnologias aprimoradas, há uma esperança crescente de que seremos capazes de responder com mais rapidez, mais precisão e com uma sonda espacial no futuro. Uma sonda semelhante ao Osiris poderia permanecer permanentemente estacionada no espaço e ser lançada quando um objeto interessante aparecesse para coletar amostras antes que os visitantes raros nos deixassem novamente. Clique em inscrever-se agora e esteja lá para todos os novos vídeos emocionantes.